Sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias. Aqui você pode acompanhar as informações mais recentes do Brasil e do mundo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o canal para apoiar nosso trabalho. Agora vamos à notícia do momento. Na quarta-feira, dia 30 de julho, o cenário político internacional tomou um rumo surpreendente quando o governo dos Estados Unidos anunciou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro Alexandre de Moraes, foi incluído na lista de indivíduos sancionados pela poderosa Lei Magnitsky. Esta é uma legislação que visa punir autoridades internacionais acusadas de graves violações de direitos humanos e, pela primeira vez, uma figura de um país democrático é afetada por tais sanções. Criada em 2012 durante a presidência de Barack Obama, a Lei Magnitsky se originou após a trágica morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que foi assassinado em uma prisão de Moscou após denunciar um intrincado esquema de corrupção. Inicialmente, a lei focava em punir os responsáveis pela sua morte, mas sua aplicação foi expandida em 2016 para incluir qualquer indivíduo estrangeiro envolvido em corrupção ou abusos de direitos humanos. A inclusão de Moraes na lista de sanções representa um momento histórico. Até agora, a Lei Magnitsky havia sido aplicada principalmente a líderes de regimes autoritários, tais como ditadores e membros de grupos terroristas. A decisão dos Estados Unidos de sancionar um ministro de um país democrático como o Brasil levanta questões sérias sobre a integridade das instituições democráticas e os limites da ação internacional em defesa dos direitos humanos. As repercussões dessa decisão ecoam em todo o mundo, desafiando a percepção de que as sanções são uma ferramenta exclusiva para regimes autoritários. Essa nova abordagem sugere que até mesmo democracias podem ser responsabilizadas por ações que vão contra os princípios dos direitos humanos. O impacto nas relações internacionais será significativo, já que países poderão reavaliar suas alianças e estratégias políticas. À medida que o debate avança, especialistas alertam para a necessidade de um equilíbrio entre a ação internacional e a soberania dos Estados. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos justificou a sanção ao afirmar que Moraes abusou de sua posição ao autorizar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta acusações de tentativa de golpe de Estado, foi mencionado especificamente como parte do contexto dessa repressão. As tensões políticas aumentam a sociedade civil. Observa ansiosamente o desenrolar dos eventos. Enquanto as críticas se intensificam, os defensores dos direitos humanos pedem justiça e responsabilização. A comunidade internacional também está atenta e começa a exigir respostas do governo brasileiro. Enquanto isso, a oposição política se mobiliza para pressionar por mudanças e proteger os direitos civis. À medida que os protestos crescem, a mídia local e internacional cobre de perto a situação. O clima de incerteza se intensifica com cidadãos divididos sobre o futuro político do país. Em meio a esse tumulto, vozes de esperança surgem clamando por um Brasil mais livre e justo. As sanções da Lei Magnitsky têm um impacto profundo e abrangente. Elas não apenas congelam bens e contas bancárias de Moraes nos Estados Unidos, mas também proíbem qualquer cidadão americano ou empresa de interagir financeiramente com ele. Isso significa que Moraes não poderá realizar transações comerciais, usar cartões de crédito emitidos por instituições americanas ou manter qualquer ativo em solo americano. A gravidade dessa ação é um forte sinal de que os Estados Unidos estão dispostos a responsabilizar autoridades que, segundo eles, colocam em risco os direitos humanos. No contexto atual, as sanções são vistas como uma ferramenta vital para pressionar regimes autoritários. As tensões geopolíticas aumentam, as sanções se tornam um assunto central nas discussões internacionais. Os Estados Unidos utilizam essas medidas como parte de uma estratégia mais ampla para promover mudanças em regimes que desrespeitam os direitos humanos. No entanto, a eficácia das sanções é frequentemente debatida entre especialistas e políticos. A decisão de sancionar Alexandre de Moraes coincide com um momento tumultuado na política brasileira. O ministro é responsável pelo processo que poderá levar à condenação de Jair Bolsonaro, que está sendo investigado por suas ações durante e após as eleições de 2022.
O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, já havia sinalizado que poderia tomar medidas contra membros do Supremo Tribunal Federal. Essa sanção é vista por muitos como uma resposta direta à crescente preocupação com a judicialização da política no Brasil. Os críticos afirmam que essa tendência pode minar a democracia e o sistema político do país. Enquanto isso, apoiadores de Moraes acreditam que suas ações são essenciais para garantir a justiça e a responsabilidade. A tensão entre os branches do governo e as instituições judiciárias continua a crescer, alimentando um clima de incerteza. Em meio a essa crise, a população observa atentamente os desdobramentos dividida entre diferentes opiniões e reações. A reação à sanção de Moraes é mista, refletindo um debate acalorado sobre os direitos humanos no Brasil. Enquanto alguns celebram a ação como um passo necessário para proteger os direitos humanos, outros alertam para o risco de interferência estrangeira nos assuntos internos do Brasil. Essa tensão entre a soberania nacional e a responsabilidade internacional por direitos humanos está mais aguda do que nunca. A inclusão de Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky não é apenas um evento isolado, é um indicador de como as dinâmicas de poder estão mudando em nível global. Com a lei sendo aplicada a uma figura de destaque em uma democracia, o mundo observa atentamente como essa situação se desenrolará. As repercussões dessa ação podem ressoar não apenas no Brasil, mas em todo o continente, levantando questões sobre a verdadeira natureza da democracia e os direitos humanos no século XXI. A complexidade dessa situação ilustra como as decisões tomadas em um país podem ter efeitos profundos em outros, especialmente em uma era de globalização. Esta foi a notícia da hora. Agradecemos por assistir e compartilhar. Até a próxima atualização. Obrigado e até logo. A programação continua com mais novidades para amanhã. Fique ligado e não perca nenhuma informação importante. Lembre-se de seguir nossas redes sociais para atualizações em tempo real. Estamos sempre aqui para trazer as últimas notícias e análises. Sua confiança é nossa prioridade e agradecemos por nos acompanhar.